Amigas e amigos, tem um editorial no jornal O Estado de São Paulo que escancara esta questão que eu tenho falado aqui, que é a dificuldade da direita de se apresentar perante o público, perante os eleitores, com este verniz desbotado do discurso de que eles estão agindo dentro da legalidade, dentro da democracia, estão cumprindo as regras e tudo mais, a Operação Lava Jato está cumprindo os ritos democráticos, a mídia tem um comportamento democrático, tudo isso que eles tentam vender, né, como se fosse uma coisa real, do mundo da real, quando na realidade é o mundo fake, o mundo da subjetividade que não tem correspondência com a realidade. Essa questão que eu falo aqui, os dois mundos, os dois universos, do povo e dessa direita, dessa elite. E o editorial diz aqui o título, O Eleitor como Freguês, e diz, é espantosa a facilidade com que vários candidatos à presidência da República, à moda das eleições de antigamente, alimentam de forma descarada a ilusão de que ao eleitor basta votar em alguém que lhe resolva os problemas particulares imediatos para que tudo melhore e reine a felicidade no país. Isso aqui é um discurso anti-Lula, isso aqui é o antilulismo, quer ver? Olha aí, ó. É lamentável que alguns dos principais postulantes ao Lula aqui, ó, recorram ao populismo desbragado e rasteiro, tratando o eleitor como freguês de quitanda, que se satisfaz com a bisnaga de sempre, em vez de convidarem esse mesmo eleitor a refletir sobre seu papel como cidadão na reconstrução do Brasil. O que eles querem? Ninguém mais traduz a ideologia do povo, os anseios do povo, os interesses do país do que o Lula, do que a esquerda de uma maneira geral. Quer ver o que eles dizem aqui? Ó? Por isso, para que isso acontecesse, teria de estar em vigor no país uma outra cultura política, diferente desta em que parecem ganhar pontos os candidatos que se apresentam como antissistema. Quem é antissistema? Quem é sistema? É o lulismo, o antilulismo, essas coisas todas que eu tenho falado aqui. Qual sistema? Sistema de quem? Quem manda no sistema? Né? Quem mais traz... O que eles querem é isso aí, né? Quando dizem aqui uma outra cultura política, a cultura deles, da direita, né, dessa meritocracia que considera só os méritos deles, entre aspas, o mérito da gatunagem, da rapinagem, da malandragem, né, aí dos atalhos que eu tenho falado aqui, do patrimonialismo, etc., do assalto ao erário público, ao dinheiro público, quem paga imposto, quem recebe, quem trabalha, quem produz valor, quem fica com o resultado desse valor, desse trabalho, quem fica com a riqueza produzida pelo povo. Essa que é a questão fundamental que eles tentam dizer aqui. Outra cultura política que não tivesse povo. É isso, que não tivesse, entre aspas, populismo, que não tivesse Lula, que não tivesse PT, que não tivesse PCdoB, que não tivesse entidades sindicais, a estrutura sindical, movimentos populares, democracia, partidos políticos que traduzam a ideologia do povo, os interesses do povo. Essa seria a cultura política dessa elite, dessa direita que eu tenho falado aqui recorrentemente. Eles estão confessando aqui neste editorial. Prossegue ainda em sua radicalização, que até esse momento tem seduzido parcela considerável do eleitorado, à esquerda e à direita. Esses candidatos procuram deslegitimar as instituições democráticas, vistas como inimigas. Olha aí, as instituições deles são democráticas, a do povo não. A estrutura sindical, os movimentos populares, os partidos populares, os candidatos populares, esses aí não são democráticos. Nada disso é democrático. Diz aqui, ó, escrito, está escrito. Diz aqui, especialmente o judiciário. Qual o judiciário? Operação Lava Jato, claro, Tribunal Moro, Tribunal Fascista, Freisler, etc. O Congresso deles. E o que é o Congresso? Quem domina o Congresso? É tudo isso que eles dizem aí, os políticos, a classe política, essa classe política, entre aspas, né, sempre entre aspas, que são conceitos para idiotas engolir. Né, para empurrar goela abaixo de incautos e idiotas engolir e sair repetindo por aí. Idiotas e incautos. São duas categorias que precisam ser separadas. Né? E o quê? A imprensa. Tá lasqueira, né? A imprensa é mídia, né? Esse cartel mafioso, né? Máfia. Né? Essa gente aí especializada no mundo da maracutaia, como foram formados esses monopólios, né? Que formam esse cartel. É um cartel, basta ver esse Otavinho Frias, faleceu recentemente, a reação da mídia, como o Grupo Globo, sobretudo, se manifestou. Né? Pesar, lamentamos e tudo mais. O que eles, a imprensa democrática, o que a Folha fez na ditadura?
a tal da dita branda. O editorial da Folha, recentemente, na linha do editorial do Globo, né, que foi um erro apoiar a ditadura militar, a Folha emprestou viaturas para os agentes da repressão prender os democratas que resistiam à ditadura, né, empregava gente do DOI-CODE, do aparato repressivo no jornal deles, a Folha da Tarde, que era porta-voz dos porões desse submundo aí da ditadura militar, aqueles criminosos, assassinos, corruptos, os Fleuris da vida, o Carlos Alberto Brilhante Ustra da vida e tal. Eles davam manchetes falsas no Jornal da Tarde, na Folha da Tarde. O Jornal da Tarde é do Grupo Estadão. Na Folha da Tarde, aqui ó, se você não confessar, o que vai acontecer com vocês? Os presos, tortura psicológica, algo como a Lava Jato faz hoje, né? Se dizia, inclusive, que a Folha da Tarde tinha alta tiragem, porque tinham muitos tiras trabalhando na sua redação, na sua estrutura. Isso era a Folha, né? Aí ainda, voltando aqui ao editorial do Estadão, que diz que essa radicalização torna muito mais difícil construir o necessário consenso para que depois das eleições, seja qual for o resultado, o país avance. Avance para onde? Presta atenção. No plano imediato, que diz respeito à penúria das contas públicas, quase nenhum candidato competitivo se comprometeu nem com uma ampla reforma da Previdência, nem com a manutenção de teto dos gastos. A emenda Constitucional 95, para eles meterem a mão no dinheiro público, né? Tirar dinheiro do povo, da saúde, da educação, da segurança, etc. Previdência. Olha aí, é o programa do golpe. A democracia para eles é isso aí, o programa do golpe. Esse tribunal fraz, né, fascista, para perseguir, fazer perseguição política, prender os adversários políticos, os adversários ideológicos. Isso é a democracia deles, isso é o mundo. Olha aí, o que é um mundo fake. A ideologia do povo, os interesses do povo, essas coisas todas. Aí vem aí Lula, esse pernambucano aí, né? O Garrincha, o Pelé, que eu comentei aqui, né? Da drible. Aí nessa turma, nos caras de nádegas de anjo, conforme a crônica do Nelson Rodrigues, que eu já falei bastante dela aqui. Aí é isso aí, né? Eu comentei aqui também recentemente que eu falei que a direita tem duas linhas de atuação nesta campanha eleitoral, né? Que é esse dogmatismo neoliberal, dogmatismo, é sectário. Isso aqui que o Estadão acabou de falar, o programa do golpe. É um dogma, é uma religião, uma pregação, é uma seita. Né? Ou é isso ou nada. E sem isso, né, não tem salvação. É o pensamento totalitário. Esse é neoliberalismo, fascismo. Falei já várias vezes aqui, o capitalismo naturalmente evolui para o fascismo. Aqui, fascismo, aqui o editorial do Estadão, fascista. Né? E a outra linha, esse linguajar aí de cachorros loucos. Né? Porque não é só o Bolsonaro que tem esse linguajar, o Estadão tem esse linguajar. Eu falei aqui também, recentemente comentei isso aqui, basta ver como a Manuela Dávila foi tratada no Roda Viva da TV Cultura, como a Dilma foi tratada no Jornal Nacional, na campanha de 2014, né? Como eles tratam Lula, os colunistas, a rataria pretoriana midiática, essas rodinhas que eles formam aí nas redes de rádio, na Globo News, nas redes de TV, etc. É a linguagem de cachorro louco. Eles só podem fazer campanha com essas duas linhas: dogmatismo, totalitarismo, neoliberal e linguajar de cachorros loucos, como faz o editorial do Estadão. Né? O Globo tem lá uma coluna do Cacá Diegues, que chama assim, para onde vamos? Uma clássica pergunta, né? Vem lá até, né? Do apóstolo Pedro, apóstolo São Paulo, né? Covades, para onde vais? Para onde vamos? Né? O grande dilema da humanidade, né? Para onde vamos? É que ele diz que tenho muito medo desse cansaço democrático. Cansaço democrático, lógico que ele está falando aqui, né, dessa desesperança que tomou conta do país. Né? Não é a questão da desesperança que tomou conta do país propriamente dito. Isso é decorrência de um sistema, de um modelo. A humanidade vive numa encruzilhada. Como administrar o sistema? Como administrar a crise? Essa crise que foi concentrando renda, concentrando, criando os derivativos, o mundo do dinheiro, essa abstração do dinheiro, o dinheiro mandando em tudo, o dinheiro que determina as instituições.
que são democráticas, segundo o Estadão, contra o povo, os interesses do povo, a soberania do povo, né, contra o voto do povo, como foi aqui no golpe de 2016, rasgaram o programa eleito em 2014, descaradamente diz que isso é democrático. Prenderam o ex-presidente Lula lá sem nenhuma consideração pelo mérito do processo, crime indeterminado, aquelas bobagens todas que a gente vê, que a gente ouviu aí, os patetas do TRF4, a burla da Constituição, etc, etc. Quem manda nisso tudo? É a lógica fascista do capitalismo, que vai evoluindo para isso, né? Democracia e democracia econômica e social são coisas diferenciadas. Para eles pode ser democrático, eles vivem lá na esbórnia, na farra deles, na corrupção e tudo mais. Agora para o povo, o que o povo quer? Democracia econômica e social. Quer participar da renda. Cadê a renda que eu produzo aqui, a riqueza que eu produzo? Quem está levando isso? Aí a mídia faz... aqueles ali, são os políticos, a classe política. E enquanto isso, eles estão enchendo os bolsos. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. O povo, lógico que olha para isso com desconfiança. Mas prender o Lula? Mas o Lula deu aqui renda, distribuiu renda, melhorou o país, etc, etc. E essa gente fica falando que Lula é isso, Lula é aquilo. Mas que história é essa? Como é? Não fecha. A equação não fecha. E o que eles precisam fazer? Mais bolsonarismo, né? E mais dogmatismo, totalitarismo neoliberal. É o que o Estadão está pregando aqui, a cultura política do Estadão. É exatamente essa aqui, né? Esse linguajar aí, né, que a gente vê por aí, né? Eu falei agora, né? Jornal Nacional, né? Pega aí Antagonista, pega esse Vila, pega a Frota, pega a Joyce Hasselman, pega tudo. É isso aí, é esse linguajar aí. Não é diferente do linguajar do Jornal Nacional, do Roda Viva, esse Manhattan Connection, alguma coisa assim, né? Que passei na Globo News. Programa de cachorros loucos. Uns mais loucos, outros menos loucos, uns mais plásticos, mas o linguajar é o mesmo, apurando tudo, só tem cachorro louco ali. Esse linguajar do editorial do Estadão aqui, né? Pega também a fala aí do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Pangaré da Globo, que eu sempre falo dele aqui, que ele fez uma palestra. É impressionante como essa gente faz palestras, né? Faz palestras, vende livros e tal. É besta é quem acredita nessa gente aí. Vigarista, né? 171, vendedor de bilhete premiado, né? Que ele falou no encerramento do terceiro simpósio nacional de combate à corrupção da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal em Salvador. Simpósio, umas coisas... Ninguém investiga isso, né? É um descontrole total, corrupção correndo aí nos bastidores, com certeza. Com certeza. Que ele fala lá que mudar a jurisprudência em função do réu é coisa de país, de compadrio e tal, né? Essa questão do Lula aqui, né? Ele insiste muito nisso aqui, né? Que ele diz que a possibilidade de execução da pena a partir da condenação em segunda instância foi uma das mudanças que permitiram avanços importantes no combate à corrupção e não há razão para mudar essa jurisprudência sob o risco de aumentar a impunidade. Eu comentei muito isso aqui na prisão do Lula. Qual era a jurisprudência? O que diz a Constituição? A jurisprudência de 2009 do STF, que eles mudaram em 2016, em função do quê? Em função do Lula, claro. Casuísmo, evidente. E depois houve aquele julgamento lá que o STF rachou no meio, que foi determinante para o Moro mandar prender o Lula. Não era obrigatório, né? Prendia se queria, agora é Moro, né? É fascista, é Freisler. Né? Mudaram a jurisprudência por casuísmo. E ele vem. Olha como é a coisa, o mundo fake. É o mundo da mentira. Né? Que ele prossegue aqui ainda dizendo que são 3 causas da corrupção: o patrimonialismo, o oficialismo e a cultura da desigualdade. Tudo que eles defendem, ele está dizendo aqui. Patrimonialismo. Quem é patrimonialista? Quem assaltou o Estado, o erário e tal, com a PEC 95, com as reformas neoliberais, etc, etc. Aí ele diz aqui que o Estado que vai mudando a sua jurisprudência em função do réu não é um Estado de direito democrático, é um Estado de compadrio. O réu é o Lula. Eles mudaram para prender o Lula. Vejam como eles viram a fritada. É cinismo. Claro, desfila cinismo aí nessa gente. Né? Alguém poderia imaginar que exista uma conspiração contra tudo e contra todos.
O único problema dessas versões conspiratórias são os fatos, as provas, os áudios, os vídeos, as malas, as mochilas, os apartamentos. Não há teoria conspiratória que resista, mas ainda não há uma tomada plena de consciência. É muito difícil você ouvir alguém dizer, eu errei, todo mundo diz que foi perseguido. Tudo que se aplica para ele diz que é dos outros. Tem aqui, ó, fatos, provas, áudios, vídeos, tudo isso desmentindo eles, malas, mochilas, apartamentos, tudo isso desmentindo eles. Cadê as providências que eles tomaram com as malas, com as mochilas, o caixa 2, etc, etc? Né? O que fizeram? Que eu falo sempre aqui, varrer caixa 2 para debaixo do tapete, ocultar corrupção e etc, etc. Diz aqui, o ativismo também, outra mentira, né? O ativismo judicial é um termo que perdeu um pouco o sentido, como o neoliberalismo. Todo mundo que não gosta usa o rótulo, mas você não sabe qual é exatamente o conteúdo. O ativismo judicial esse termo ficou famoso aí, porque eles vivem em atividade. O Barroso aqui, ó, ele em ativismo judicial, dizendo que não tem ativismo judicial, lá fazendo palestras. Vive batendo cartão lá no Grupo Globo, batendo ponto no Grupo Globo. Ativismo, gente vendendo livros, vendendo palestras, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, uma promiscuidade, corrupção correndo solta, com os esgotinhos nauseabundos aí, né, antagonistas, esses linguajares aí de cachorros loucos. Né? O que é o cinismo que eu falo aqui? A convicção de cínico, né? Que não se sustenta na prática. Aí diz que numa democracia as decisões políticas devem ser tomadas por quem tem voto. Em relação às decisões político-administrativas e econômicas, o judiciário deve ser contido, diferente. Intervir o indispensável somente quando for inequívoca a violação da Constituição. Exatamente o contrário do que eles fazem. Isso aqui é de um cinismo, né? Nem o editorial do Globo, da Folha, do Estadão chega a esse grau de cinismo. Aqui é pangaré mesmo, né? Pangaré, vigarista, vendedor de bilhete premiado, né? Enfim, repugnante, né? Repugnante, a gente vê essas coisas aqui, causa repugnante, que isso é a direita brasileira, escravagista e tal. Que eles botavam lá anúncios nos jornais, vendendo escravo, comprando, enfim, fazendo, né? Era tudo uma promiscuidade, o mundo deles, é isso aqui, ó. Né? E vão para a igreja, né? Iam e vão até hoje para as igrejas, aí rezar, orar, pregar, não sei mais o que. Vejam que é um prostíbulo, na verdade, esse mundo. Quando eu falo que é um mundo de prostíbulo de princípios, de moralidade e tudo mais, não estou falando de comportamento social. Né? É isso, né? É um mundo da promiscuidade. Esse mundo da direita é o mundo que deu golpe aqui. Né? Essa história, ao invés de ter um juiz vigiando 22 jogadores, o que nós temos com essa promiscuidade são 22 juízes, fazendo uma alusão aí com o futebol, 22 juízes vigiando um jogador. Ele não pode dar um passo, é falta, é pênalti. Né? Expulsa de campo, né? E manda prender. Os 22 juízes ali, né? 22 juízes simbolizados aí por esses patetas do TRF4, né? Pela operação, o espectro da Operação Lava Jato, para resumir a questão, Sérgio Moro, esses aqui, Pangarés aqui, Carmen Lúcia, né? Luiz Fux, Edson Fachin, então, vigiando um único jogador, né? Violando a Constituição, né? Explicitamente diz que estão defendendo a Constituição. Quem autorizou eles a violar o artigo 5º da Constituição? Onde está escrito que eles podem violar o artigo 5º da Constituição? Desafio a qualquer um mostrar isso aqui. Que eles podem violar o artigo 5º da Constituição. Quem fez a Constituição? Os constituintes. Quem elegeu os constituintes? O povo, que lutou contra a ditadura. Né? É isso aqui. Né? E aí fica essa história aí, né? É importante a gente sempre lembrar, resgatar algumas coisas. Por exemplo, essa história do Bolsonaro que eu sempre falo aqui. O linguajar do Bolsonaro e o Bolsonaro solto por aí, falando o que ele anda falando, né? E a mídia deixa. Acho que ele pode falar, né? Constituição, fala o que quer. Agora a mídia não pode louvar o que ele anda falando, o que ele anda defendendo. Por que ela louva e defende? Porque é isso, é o programa da direita. Né? E é bom lembrar isso. Né? O Joaquim Barbosa, lá da farsa do Mensalão, o pateta do Mensalão, que elogiou o Bolsonaro. Né? O Rodrigo Janot, o pateta do Petrolão, né, que foi procurador-geral da República, aí, parlapatão, né, o parlapatão, também elogiou o Bolsonaro. Por quê? Porque é isso que eu falo, é da mesma laia, né, do mesmo mundo, dessa promiscuidade, tudo aí. Né? Tem serventia o Jair Bolsonaro nisso tudo, né?
Tem aí um artigo do Rubens Barbosa, embaixador ligado ao tucanato. Todas as eleições ele está lá fazendo programa de relações exteriores e tal, né, que ele fala aqui que o PT está fazendo uma campanha internacional, não sei o quê. Tem essa história aí do Castanheda, foi chanceler do México, que fez um artigo aí num jornal internacional de grande repercussão. É o artigo do Lula no The New York Times, que foi respondido de maneira patética pelo Fernando Henrique Cardoso, no Financial Times, também já comentei isso aqui. E o que ele está dizendo? Não, é que o pessoal lá fora está desinformado, e o PT tem uma máquina que fica fazendo, né, difusão de falsas questões, falsas teses, que como se não estivesse sendo cumprido aqui o Estado Democrático de Direito, a Constituição e tudo mais. Vejam que eles estão ensaiando aí uma ofensiva para contrapor, né, a versão dos fatos, contrapor as suas versões com os fatos, com a realidade. É uma ofensiva orquestrada, Fernando Henrique Cardoso, agora esse Rubens Barbosa, né? É isso. No caso do Lula, cabe perfeitamente bem uma campanha como foi feita na época do Prestes, quando o Prestes foi preso depois do Levante de 35, uma campanha internacional de mobilização e denúncia de fascismo. No Estado Novo, na época, agora o fascismo dessa gente aqui. É preciso ficar atento a esse jogo que também vai para o campo internacional, porque lá fora está todo mundo vendo, lá no Brasil, né, na Argentina, na Nicarágua, na Venezuela, tem uma campanha violenta, fascista, né, geopolítica do regime norte-americano, etc, etc. Né? Lógico que eles não vão jamais assumir a retórica do golpe, mas o programa e a prática eles assumem. A retórica é tudo isso aí, de cachorros loucos e tal, defesa da democracia, esse verniz desbotado. Agora, a prática e o programa é essencialmente golpista, e é aí que a gente tem que pegar. Prática. Prática é o critério supremo da verdade, na frase do Karl Marx. E o programa? Qual é o programa? O que eles estão propondo aí? Programa contra o povo. Eles não ouviram Pércio Arida lá na Globo News, não ouviram esse Paulo Guedes do Jair Bolsonaro lá na Globo News, eles dizendo claramente, não são contestados pela rataria pretoriana da Globo, do Grupo Globo. Vão privatizar tudo, vão privatizar a Previdência, vamos acabar com tudo. O Paulo Guedes chegou a dizer que eles vão desvincular as receitas, né, os recursos da saúde e da educação. O que é desvincular? Tirar. Está na Constituição, faz uma emenda constitucional, tira isso da Constituição e tira. Aí eu posso tirar dinheiro da saúde e da educação a hora que eu bem quiser. Para quê? Para encher a bufunfa, a turma da bufunfa, encher o bolso da turma da bufunfa. É isso, né? É um mentiroso. O mentiroso, ele nunca diz que ele é mentiroso. Ele diz que ele não é mentiroso. Ele não contesta a mentira. Ele se limita a dizer que ele não é mentiroso. Aqui, ó, tem mentira aqui, tem aqui também é mentira. Eu não sou mentiroso. Mas isso aqui é mentira. Eu não sou mentiroso. O Hugo Studart, do livro lá do Araguaia. O seu livro tem mentira aqui, tem mentira aqui. Eu não sou mentiroso. Mas e essa mentira aqui? Eu não sou mentiroso. Ou seja, ele não responde a mentira. Ele se limita a dizer que ele não é mentiroso. Claro que é mentiroso, porque é isso. A prática está aqui, ó. Fatos aqui. Você mentiu. Né? É esse problema, né? Essa encruzilhada aí, que na encruzilhada cada um tem que se manifestar do ponto de vista ideológico explicitamente. Não dá para ter meio termo. Né? Eu recuperei um artigo que eu me lembrei dele aqui, da Conceição Maria Tavares, Maria da Conceição Tavares, na Folha, do dia 27 de outubro de 2002, logo depois da eleição do Lula. Né, que ela falava aqui dos desclassados, essa gente excluída, que é isso, a ideologia da direita, a cultura política aqui do Estadão, né, que ela analisou o significado da vitória do Lula, né, que ela disse um outro Brasil que vem aí. Lógico que tem muito de ilusão de classes, eu falo disso aqui sempre, né, sempre. A história mostrou as limitações dessas ilusões de classes. Não se fez, por exemplo, as reformas democráticas do Estado, a reforma agrária, a reforma da mídia, a reforma do judiciário, né? Democratizar o Estado, trazer o povo para dentro do Estado, né? Estádio. Povo no estádio também é bom, mas aqui no caso é Estado, que ela diz aqui que ela cita um extrato aqui do poema do Gilberto Freire, muito interessante, de 26, que diz aqui, ó, todo brasileiro poderá dizer, é assim que eu quero o Brasil, todo brasileiro e não apenas o bacharel ou o doutor, ou o doutor, o preto, o pardo, o roxo, não apenas o branco e o semibranco,
Qualquer brasileiro poderá governar este Brasil, lenhador, lavrador, pescador, vaqueiro, marinheiro, funileiro, carpinteiro, contanto que seja digno do governo do Brasil, que tenha olhos para ver o Brasil, ver pelo Brasil, ouvidos para ouvir pelo Brasil, coragem para morrer pelo Brasil, ânimo de viver pelo Brasil. Gilberto Freire, de 26. Essa história da Globo aí, né? O Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero é esse aqui, ó. Tudo que o povo quer, a Globo não quer. Aí a Conceição diz aqui que um povo desterritorializados, desclassados, os trabalhadores brasileiros não tiveram representação política duradoura capaz de um enfrentamento sistemático que pudesse romper o pacto de dominação oligárquico e conduzir a uma ordem democrática disposta a pactuar os conflitos fundamentais e não apenas propor sucessivos pactos conservadores. Nossa peculiar hegemonia burguesa, começada há 150 anos com a promulgação da Lei de Terras e o Código Comercial, regulou a propriedade dos negócios de forma a garantir um pacto de dominação social férreo entre os donos da terra, o Estado e os donos do dinheiro, o patrimonialismo aqui, ó, que se caracterizou do ponto de vista político por uma oscilação permanente entre uma ordem liberal oligárquica e um Estado autoritário. Nossas transições democráticas, além de periodicamente interrompidas, nunca alteraram o caráter concentrador da acumulação da riqueza e da renda e a marginalização econômica e social de uma massa crescente da população. Daí a impressão sistemática de que os ideais reformistas ou revolucionários estavam sempre fora do lugar, no dizer de Roberto Schwartz. Na verdade, as ideias postas em práticas pelas elites dominantes estiveram sempre no lugar: manter o poder econômico, o poder político a qualquer custo, mesmo abrindo mão dos seus princípios liberais em economia e, sobretudo, em política. Para manter a concentração do capital e da terra, nunca deixaram de recorrer ao patrimonialismo e ao endurecimento político do Estado. É a Operação Lava Jato aí, ó. Nem a proclamação da República, nem a Revolução de 30 conseguiram construir uma nação democrática e independente do ponto de vista dos interesses das classes subordinadas. Os avanços populares foram sendo conquistados palmo a palmo e várias organizações de trabalhadores foram surgindo com as mudanças estruturais no campo, na industrialização e na urbanização. Os efeitos sociais e políticos dessas mudanças só podem ser controlados pelas classes dominantes por meio de golpes militares. Aí fala da vitória de 2002, diz que é uma espécie de um sonho americano do homem comum realizado abaixo do Equador, que completa finalmente a longa transição democrática com uma verdadeira revolução pacífica. Desta vez sem ameaça do golpe, sem necessidade de alteração dos marcos constitucionais vigentes. Quer dizer, a vitória do Lula foi uma revolução e tal. Para o povo brasileiro significa de fato uma nova proclamação da independência, um alargamento dos ideais republicanos e uma possibilidade única de um novo contrato social. Seja qual for a evolução das lutas de conjuntura orientadas como serão por uma coordenação política nacional flexível e lúcida, como é a do PT, as tendências de longa duração do nosso capitalismo tardio e autoritário pode finalmente ser alteradas. A história está aberta, mas a primeira etapa da luta foi ganha e a democracia se aprofundou. Finalmente estamos a ponto de alcançar uma vitória que significa a alternância política, uma nova ordem competitiva pela qual tanto almejava o mestre Florestan Fernandes. Finalmente está a ponto de realizar-se o sonho do mestre Furtado de retomar a construção interrompida. Entre aspas, o ponto de partida de qualquer novo projeto alternativo de nação terá que ser inevitavelmente o aumento da participação e do poder do povo nos centros de decisões do país. É isso aí, resumiu tudo aqui. Tem as ilusões que eu falei aqui, o golpe comprovou que havia limitações nessas ilusões, precisaria aprofundar as reformas democráticas, lógico que isso também causaria choques de classes e tudo mais, mas é a consequência da evolução social, a roda da história girando. Mas o resumo está aqui, dito em 2002. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.